Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danae Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Olha só, eu já estou prontinha aqui para acompanhar você em mais um episódio que vai te inspirar na sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos? Como que nós vamos trazer essa realidade das crianças para a sala de aula e a realidade da sala de aula para a realidade do meio social, porque uma coisa está ligada à outra. A escola ela não é uma coisa à parte da sociedade, não é um universo fora, porque eu creio que nós temos que romper essas barreiras de apenas chamar os familiares para reclamar ou falar de notas, mas trazer para fazer um sarau, para compartilhar uma leitura, para fazer um momento social. Eu creio muito nesse estreitamento de laços para o bom sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Livro aberto. As salas de aula de todo o país estão aos poucos retomando as suas rotinas neste início de fevereiro de 2025. Inspiração para o novo ano letivo é o que o Pode Aprender quer oferecer para os educadores. Para isso, nada melhor do que um bom exemplo de gente que está conquistando o mundo com as suas ideias e projetos pedagógicos realizados em escolas públicas do ensino fundamental brasileiro. Pega a caneta. Hoje nós vamos conhecer o professor Hélder Guasti, que atua na rede pública dos municípios de João Neiva e Aracruz, no interior do Espírito Santo. O professor Hélder é o único brasileiro entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize de 2025, considerado o Nobel da Educação. O professor Hélder foi selecionado entre 5.000 inscritos de 89 países. Em 2024, ele foi premiado como o Educador do Ano no Prêmio Educador Nota 10. Foram iniciativas de resgate de culturas populares e incentivo à leitura que fizeram com que o professor Hélder conquistasse esse reconhecimento. Professor Hélder, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todas as suas conquistas. A gente fica muito agradecido por você estar aqui no Pode Aprender. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Eu confesso que estou muito emocionado com tudo que está acontecendo, então já peço desculpas de antemão, que às vezes a voz falha, mas é quando a emoção transborda por demais, assim, no peito. Eu acho que é super compreendido toda essa situação, né, e todo esse sentimento que o professor ele tá sentindo nesse momento. Até os nossos ouvintes vão entender e quem sabe também sentir um pouquinho dessa emoção através aqui do nosso bate-papo. Então, professor, eu gostaria de te conhecer um pouquinho, que você contasse um pouquinho da sua história. Você que atua na rede pública, né? São 2 municípios capixabas e tá encantando, né? Está encantando os professores, os educadores de todo mundo. Gostaria que você comentasse, então, há quanto tempo que você já atua na educação, né? Como que você começou? E o trabalho que você realiza hoje? Então, eu costumo dizer assim que eu venho de uma família de professores, né? A minha mãe é professora, minha irmã, minhas tias, hoje até minha sobrinha. Porém, essa não era a minha ideia para a vida. Eu costumava dizer até que eu não seria professor, então eu gosto sempre de contar isso porque às vezes há uma romantização, né, assim, do esperado. Filho de professor tinha que ser professor. Mas foi uma coisa muito construída. E aí, num daqueles atravessamentos de coisas da vida que a gente passa, entre lá meus 19 e 20 anos, entre 2007 e 2008, estava num processo de mudança de vida, assim, e algumas coisas não deram tão certo quanto eu imaginava, e eu acabei me vendo inserido numa escola. Fiz um processo seletivo e tal, mas aquela coisa sem muito certeza do norte. Porém, de lá para cá, de 2008 até hoje, assim, foi uma paixão crescente. E aí eu perdidamente me apaixonei pela educação mesmo, quando eu me vi naquele espaço e compreendi o sentido amplo mesmo do que é o alcance do trabalho. Então eu decidi, de uma maneira muito consciente, que eu gostaria de ser
professor, né, cursar pedagogia mesmo. Demorei um pouco a estruturar mais ou menos o que eu gostaria de fato, porém, desde o momento em que eu tive essa certeza, eu tive muito consciente dentro de mim o que eu queria alcançar. E a minha meta é sempre assim, eu falo muito que eu gostaria de ser o professor que eu não tive, no sentido de que eu tive professoras excepcionais, que me marcaram a vida inteira, que eu vejo na rua. Aqui é uma cidade muito pequena, né? A gente se encontra e tem um carinho muito grande. Porém, era uma outra época, um outro período, e eu era uma criança muito retraída. Então, acho que algumas questões ficaram deficientes na minha formação. Tento trazer hoje para as minhas crianças esse olhar mais amplo, sabe? No sentido de que de uma formação integral, então, que valorize as vozes, que coloque ao máximo as crianças para externarem seus potenciais, as suas habilidades, de uma maneira que haja uma equidade para todos, desde as crianças com mais dificuldades, aquelas que são mais desenvolvidas, para que todas consigam alcançar o máximo possível dentro da sala de aula. Perfeito. Eu vou aproveitar, professor Hélder, essa tua fala que você comentou a respeito dos seus familiares, né, da sua família, que também trabalham com educação. Você comentou também que você procura ser aquele professor que você não teve. Mas eu gostaria que você comentasse se você teve, durante essa tua caminhada, durante essa tua trajetória, algum exemplo de algum educador que você se inspire, talvez? Sim, eu falo que é o privilégio na vida, assim, né? Tanto enquanto aluno, quanto colega de profissão, de ter trabalhado com professores excepcionais. Uma pessoa que sempre foi minha grande inspiração, uma pessoa muito querida, é uma professora que eu tive o prazer de trabalhar com ela, chamada Cecília, Maria Cecília, aqui de João Neiva. Para mim, eu lembro que eu usava muito ela como exemplo. Eu falava quando eu estava idealizando, né, me efetivar, passar no concurso, que é um grande sonho, né, de brasileiro, assim, que era ser como ela, ela sempre foi uma professora firme, porém muito afetiva. E às vezes nós temos essa ambiguidade que as pessoas acham que você ser firme, você não tem como ser afetivo. Você ser afetivo, você acaba sendo mole. E não é isso, dá para ser as duas coisas sem entrar ali numa confusão. E o profissional que eu sou hoje, eu digo que eu trago marcas de todos os profissionais, desde as minhas tias lá, as professoras de quando eu era pequeno, aos profissionais da faculdade, e essa tia Cecília, que ela é uma pessoa muito querida, que eu me inspiro bastante na minha atuação ainda hoje. Muito bacana. Bom, agora eu quero conhecer um pouquinho desse projeto, né, que chamou a atenção dos jurados do Global Teacher Prize, também com relação ao Educador Nota 10, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o projeto. Como diz o outro, é isso mesmo, professor? Conta um pouquinho pra gente sobre essa iniciativa, como que ela surgiu. Isso, o projeto, como diz o outro, ele se tornou muito mais do que eu imaginava, porque ele foi tudo aquilo que eu idealizei, eu acho, quando eu decidi cursar pedagogia, e nós fazemos algumas idealizações enquanto professor, quando nós fazemos nossos planejamentos do que a gente espera alcançar, e nem sempre é possível. Porém, com essa minha turma, eu consegui realizar tudo que eu quis e mais um pouco, tanto que o projeto está reverberando ainda hoje. O projeto ele surgiu pela necessidade de realizar um resgate das tradições orais. Essa expressão, como diz o outro, é uma expressão muito usada aqui no meu município de João Neiva, que é uma coisa de sabedoria popular, sabe? Se a gente fala assim, como diz o outro, menina, a vida não é fácil, não. É como se fosse um dito popular. E aí nós buscamos realizar esse resgate das tradições populares, inicialmente apenas com foco em contos, porém, depois nos desdobramentos partidos das crianças, adicionamos ali ditados, trava-línguas, parlendas. E esse projeto ele teve uma grande virada de chave que também partiu das crianças, que foi a utilização de tecnologia. A partir de uma discussão de notícia real, de um mau uso da inteligência artificial levada por um aluno, na verdade, para a sala, a notícia, elas lançaram a proposta para mim de nós fazermos uso da inteligência artificial na elaboração das ilustrações para o nosso livro. Então, como diz o outro, ele é um projeto que tem uma dualidade. Ele traz o tradicional das questões populares orais, ao mesmo tempo que tem a contemporaneidade do uso das ferramentas de inteligência artificial na elaboração das ilustrações, que é algo que dialoga muito com a geração atual, e o tradicional é esse resgate que é necessário se fazer, porque muitas coisas passadas de geração a geração têm se perdido. Então é um projeto que me emociona por demais, porque ele trouxe essa expansão de olhares, não só das crianças,
mas meu enquanto docente, dos profissionais da escola, dos familiares que foram muito parceiros e participantes ativos também do projeto. O projeto ele foi assim, 95% todo idealizado pelas crianças. Eu fui apenas o mediador dos processos. Ai, muito bacana. Bom, de fato, as novas tecnologias, a inteligência artificial, a gente tem falado muito sobre isso, está inserido na educação, não somente na educação, mas eu acredito que muito no nosso dia a dia, e vai estar cada vez mais inserido no nosso dia a dia. E eu gostaria de saber da sua opinião com relação a isso, né? Se você acha que é importante essa conexão desses recursos, da inteligência artificial, das novas tecnologias, com a educação inserido em sala de aula. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor Hélder? Eu creio que o primeiro movimento que nós devemos fazer enquanto profissionais da educação é internalizar que nós não devemos demonizar nada. Nós não podemos olhar nada apenas com um viés negativo ou um viés crítico no sentido de um olhar fechado. Nós devemos estar abertos, ampliar os nossos horizontes, os nossos olhares à realidade. A realidade que nós temos hoje social, o nosso meio social, é essa, é o universo tecnológico. As nossas crianças, elas nasceram e estão crescendo nesse ambiente de redes sociais, de mídias, de plataformas, de criação de áudio, de vídeo. Então, o meu ponto de vista nós devemos, enquanto escola, conseguirmos nos alinhar. Claro que a gente não vai deixar conteúdo, componente curricular, objeto de ensino, de conhecimento, campo temático de lado. O que nós devemos fazer é como que nós vamos trazer essa realidade das crianças para a sala de aula e a realidade da sala de aula para a realidade do meio social, porque uma coisa está ligada à outra. A escola ela não é uma coisa à parte da sociedade, não é um universo fora. A escola faz parte do meio social e o meio social é a escola. Então eu vejo que nós precisamos nos atualizar e para isso precisa ter investimento com formação, com estudo, pesquisa, muita busca, né, ali para compreender esses processos. Acho que às vezes acontecem algumas polêmicas porque parece que uma coisa virá em detrimento da outra e não é assim. Nós conseguimos fazer as duas coisas juntas. Tanto a utilização ali dos componentes curriculares, daquela coisa, vamos dizer, como um conhecimento formal, tanto com essas coisas tecnológicas, que é uma realidade das crianças. E quando a gente traz a voz das crianças, a experiência real das crianças para a sala de aula, o ensino se torna ainda muito mais significativo. Então, eu acredito na potência também desses recursos, contanto que haja bons usos conscientes. E para isso a gente precisa estudar e pesquisar bastante para compreender os processos. Nós estamos falando muito da questão da participação das crianças, né, nesse desenvolvimento desses projetos em sala de aula, e eu soube que eles têm um apelido carinhoso aí, né, professor? São os monstrinhos, é isso mesmo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa conexão que você tem com os seus alunos. Você já falou dessa importância, né, dessa conexão com eles, mas eu gostaria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais para demonstrar aos nossos ouvintes, né, a importância dessa conexão e a importância da participação das crianças nessa construção desses projetos, né? A educação que eu acredito é uma educação que vai para além do discurso. Né, nós temos muito no discurso marcado assim que tudo é pela criança, né? A criança é o centro de tudo. Mas quando a gente vai analisar friamente as práticas, poucas vezes a voz das crianças é ouvida, né? As vozes são levadas em consideração. Nas minhas salas de aula, eu tento fazer o percurso que eu acredito que seja ideal, tanto para elas quanto para mim. Para mim não tem como fazer assim, essa é a sala do professor Hélder. O professor Hélder planeja, as crianças só absorvem, tá tudo certo. Para mim, o ensino significativo e o projeto, como diz o outro, foi um exemplo muito disso, assim, dessa marca, é com a participação total das crianças. Então, as crianças nas minhas salas de aula, elas têm vez de externar as suas vozes em todo momento. Em toda tomada de decisão, na escolha dos recortes, na escolha de quais artistas nós vamos trabalhar nas atividades permanentes, o que nós vamos fazer, como que vai ser esse projeto, nós vamos seguir qual linha, tudo isso com a participação das crianças, para que elas se sintam pertencentes de fato àquele espaço, porque é um espaço delas, né? Nós temos que entender a educação como uma via de mão dupla. A partir do momento que eu faço isso com elas, auxiliando-as, né, a encontrar ali as suas vozes, eu vou reencontrando a minha e eu vou me formando ao mesmo tempo. Eu acredito, e é uma coisa que eu
brigo muito, que eu trabalho muito nisso, porque é o foco central do meu trabalho na afetividade e na relação professor-aluno, nesse estabelecimento de vínculos positivos para que os processos se tornem significativos para todos, para que sejam prazerosos, para que ensinar e aprender e estudar e ir à escola não seja uma coisa maçante e obrigatória, seja uma coisa que, sabe, que a criança fique assim, na ânsia de ir para a escola. Nossa, eu tô com vontade de ir para a escola. E não é só pelo recreio ou pela educação física, é para participar da aula de verdade. Então, eu acredito muito nisso. É uma coisa que eu venho fazendo, pensando e já realizando há alguns anos, e eu vejo que dá os resultados. Dá resultados positivos em tudo na vida. E então esse estabelecimento de vínculos, esse estreitamento de laços, e aí para além também das crianças, porque eu creio que nós temos que romper essas barreiras de apenas chamar os familiares para reclamar ou falar de notas, mas trazer para fazer um sarau, para compartilhar uma leitura, para fazer um momento social. Eu creio muito nesse estreitamento de laços para o bom sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Na minha experiência pessoal, é algo que dá muito certo. E as crianças, elas tomam posse de tudo, de todos os processos, e elas passam a lutar e a brigar pelo direito de externar as vozes delas. E isso é muito bonito de se ver, e é uma coisa que elas precisam para o desenvolvimento e as práticas sociais também, né, futuras. E professor Hélder, o que você espera para esse ano letivo de 2025? A gente já entendeu, né, que as crianças têm uma grande participação dentro da sala de aula, mas eu gostaria que você comentasse com a gente quais são os seus projetos para 2025, se você tem alguma ideia de como que você vai provocar os seus alunos. Para 2025, a minha expectativa são muitas leituras. Eu preparo sempre um material assim, né, de apresentação para elas levarem para a família sobre mim, né, o que eu gosto, as minhas práticas, para a gente também já começar dando esses estreitamentos de laços. Então eu espero assim muitas leituras. Porque a partir das leituras que as outras coisas vão se desdobrando em sala. Então, debates, diálogos, coisas acaloradas, de arrepiar os braços, é isso que eu espero para 2025. Um ensino-aprendizagem que seja assim, cheio de paixão, sabe? Que seja cheio de discussão, naquele sentido de troca, de verbalizar as ações e muito afeto. É isso que eu espero. Múltipla escolha. E chegamos ao momento aqui do nosso podcast, do Pode Aprender, em que eu sempre peço aos nossos convidados dicas, né? Dicas de leituras, de filmes, de livros, de sites, de conteúdos que possam estender aqui o nosso tema do episódio de hoje. Então, professor, eu gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje. Eu separei 3 dicas de livros e 3 dicas de filmes, se você me permitir fazê-los. Posso fazer? Com certeza. De livros, um que eu li no ano passado e pra mim mudou a minha vida, como que eu não tinha lido antes, creio que deveria ser até leitura obrigatória para todo brasileiro, que se chama Um Defeito de Cor. É um livro sensacional, ele mudou a minha vida, a minha percepção mesmo da história do Brasil. Então acredito, é um livro muito grande, em todos os sentidos, mas você nem sente a leitura passar, você fica numa ânsia de acompanhar a história. Um outro que eu separei é uma coletânea de contos da Jarid Arraes, chamado Redemoinho em Dia Quente, que ele traz ali contos que instigam, que nos inquietam, e eu creio que nós, enquanto educadores, nós precisamos de muita inquietação no peito para nós conseguirmos realizar trabalhos potentes e de mudança. E trouxe o meu livro ilustrado favorito da vida inteira, que eu trago literalmente marcado na minha pele, que se chama Onde Vivem os Monstros, do Maurice Sendak. É um clássico da literatura, vamos botar entre aspas, infantil, né, da literatura ilustrada, que para mim é a maior, talvez a mais bela representação das infâncias, porque no personagem Max nós temos esse deslumbramento da infância, do imaginário e das vivências. Deixa eu só pegar então aqui agora uma fala sua, porque você falou que uma das suas dicas é a leitura de Onde Ficam os Monstros. É por isso que os alunos são apelidados carinhosamente como monstrinhos? Ou não, professor? Também, na verdade. É uma coisa muito ali da linha, até, olha a referência do professor, o pessoal que ouviu isso vai rir. Também um pouco com a Lady Gaga, que ela chama os fãs de Little Monsters, e o Onde Vivem os Monstros, para mim, eu acredito nisso, porque essa figura do monstro, ela é muito mal vista, né? Monstros, bruxas, ainda tem, não sei se só aqui, talvez por ser cidade pequena, né? Tem alguns tabus,
E eu tento trazer esses tabus para a gente quebrar lá na sala de aula. Então, os meus monstrinhos é nesse sentido de liberar esses monstros mesmo. Esse é um ótimo exemplo de onde vivem os monstros. O Max é uma das referências também. Porque essa liberação da energia da infância, sabe? Sem limites, mas com os limites internos poéticos. Muito bacana. E então, e as dicas de filmes? Olha, um filme que para mim é uma poesia visual, se chama Dias Perfeitos. Ele representa a história de um japonês maravilhoso. É poesia pura, o filme é de uma sensibilidade única. Então, maravilhoso. O outro filme se chama Ela, ou Her, né? Não sei, dependendo aí do serviço de streaming que for procurar. É um filme que se passa num mundo distópico. Coincidentemente, ele se passa em 2025, é um filme antigo, né, de 2013, se eu não me engano. Ele se passa em 2025, num futuro não tão distante, onde alguém se apaixona, olha só, por uma inteligência artificial. E aí tem todo um diálogo de solidão, de poesia da solitude e de se encontrar enquanto ser humano. É um filme belíssimo, também um dos meus favoritos da vida. E o outro que é o meu favorito mesmo da vida inteira, que se chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme que traz essa coisa também, que trata um pouco do ser solitário, mas de se reencontrar consigo mesmo e se permitir ser vulnerável para as relações afetivas com os outros. Então são 3 filmes muito poéticos. Diversão para casa. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a tua participação no Pode Aprender. Antes da gente encerrar, eu vou deixar aberto aqui um espaço para que você deixe os seus contatos. Então, o educador que está nos acompanhando agora ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, se aprofundar um pouquinho mais sobre o projeto, como diz o outro, e também queira conhecer o professor Hélder, o trabalho do professor Hélder, ou fazer aquela troca bacana. Professor, o espaço está aberto para você, pode deixar as suas redes sociais, seu meio de contato mais fácil. Eu sei que os nossos ouvintes utilizam bastante o e-mail, né? Então, se você puder deixar aqui os seus contatos, a gente agradece. Perfeito. Os meus contatos, eles são o meu nome mesmo. Então, ali, por exemplo, no Instagram, @ElderGuasti. Guasti tem 2 T's e o Hélder com H. E ali também tem os meus outros contatos. O WhatsApp, que eu deixo aberto também para quem quiser. Eu gosto muito dessa troca de experiências, de ideias, discussão sobre leituras. E o meu e-mail também é meu nome, elderguasti@hotmail.com. Estou aberto aí para discussões, para conversas, uma boa prosa para a gente confabular bastante. Professor, então, muito boa sorte no Global Teacher Prize. Nós vamos estar aqui na torcida. Nós ficamos muito felizes com esse bate-papo. Eu espero do fundo do meu coração que dê tudo certo e que 2025 te traga ainda mais conquistas. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, dialogando, conversando. E é isso, estou à disposição para todo mundo que quiser conversar um pouco mais. Encerramos então o Pode Aprender de hoje, agradecendo mais uma vez a participação do professor Hélder e também agradecendo a sua participação, os nossos ouvintes. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Você pode acompanhar os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas nossas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.